1. Denomina-se princípio aquela parte de uma coisa, a partir da qual se pode mover primeiramente, tal como sucede com a linha, ou com uma viagem, a terem nesse ponto o seu início, assim como outro na sua respectiva extremidade oposta. Ou, por outro lado, aquele ponto a partir do qual cada coisa poderá eventualmente vir a ser, tal como sucede com um currículo de estudos, que deveria justamente iniciar-se a partir de algo, se bem que não necessariamente a partir daquilo em que primeiro consistia ou do ponto inicial do tema respectivo, ou então aquilo que consiste num determinado resultado, a partir de cuja presença uma coisa passa a ser, tal como sucede com a quilha, a ser o princípio do barco, os alicerces de uma casa, ou o coração ou o cérebro, a serem princípio do animal, segundo pensam alguns, ou ainda algo de semelhante, seja ele qual for, ou aquilo a partir do qual, embora não se encontrando presente, uma coisa advirá, assim como aquilo a partir do qual acontecem naturalmente o movimento e a mudança pela primeira vez, tal como a criança se origina no pai e na mãe, ou a luta no abuso, ou por seu turno, aquilo segundo o qual a respectiva deliberação de mover é justamente movida, ou o que muda é mudado, tal como sucede nas cidades, com as magistraturas, as autoridades, as monarquias ou as tiranias. Enfim, as artes também se denominam princípios, as relativas à arquitetura em particular. Novamente, princípio quer dizer aquele tópico inicial, a partir do qual uma coisa é primeiro entendida, sendo por isso também denominado o princípio de uma coisa, tal como sucede com as hipóteses de demonstração. Visto isto, causa, por outro lado, pode ter efetivamente um número semelhante de diferentes acessões, uma vez serem as causas princípios. Por conseguinte, constitui propriedade comum serem todos os princípios a primeira coisa a partir da qual algo existe, se gera ou se conhece, sendo consequentemente alguns princípios intrínsecos às coisas, enquanto outros, por seu lado, não o são. Assim, natureza supõe um princípio, assim como também o elemento e o entendimento, a escolha, a essência e a causa final, sendo em muitas ocorrências o bem e o belo os princípios, tanto do conhecimento como do movimento. 2. Quanto à causa, quer ela dizer, num certo sentido, aquilo a partir do qual uma determinada coisa vem justamente a ser, como sucede com o bronze de uma estátua ou a prata de uma taça, assim como as respectivas matérias componentes. No outro sentido, a forma ou padrão, a saber, a forma essencial ou os tipos neles incluídos, tal como sucede com a fração 2/1 e o número de uma maneira geral, que constituem a causa da oitava, além das respectivas partes da dita fórmula. Também poderá significar o primeiro princípio de mudança ou de repouso, tal como sucede com aquele que delibera, ao ser a causa da ação, ou com o pai, ao ser a causa do filho, ou tudo o que de modo geral produz a causa de algo que então é produzido, ou aquilo que muda o que é mudado. Ainda poderá significar o mesmo nomeado enquanto fim, a saber, a causa final, tal como sucede com o fim de caminhar, ao ser a saúde. Por que razão caminha um homem? Respondemos, para ser saudável, consoante ao afirmarmos isto, tenhamos julgado providenciar a respectiva causa. Ademais, poderá ainda corresponder a todos os meios a eventualmente se dirigirem a partir de um intuito, a gerar-se este com vista a um fim, tal como sucede com a redução da gordura, a purga, os medicamentos ou demais instrumentos a também constituírem a causa da saúde. Na verdade,
todos eles têm um fim como seu escopo, embora difiram uns dos outros, sendo uns instrumentos, enquanto outros ações. Tais são, ainda que esquematicamente, os significados de causa. Não obstante, sejam ditas causas segundo vários sentidos, motivo porque são várias as causas relativas a uma mesma coisa, e não apenas segundo uma acessão acidental, tal como sucede com o estatuário ou o bronze, visto serem ambos causas da estátua, com efeito, não segundo diferentes relações, mas antes como fontes da estátua enquanto estátua, e no entanto não serão causas da mesma maneira, sendo por um lado uma a matéria, enquanto por outro fonte de movimento a outra. Além disso, podem as coisas ser justamente causas umas das outras, tal como sucede com o labor do vigor ou o vigor do labor, a saber, não são do mesmo modo, uma vez que um é o fim, enquanto o outro a fonte de movimento. De novo, a mesma coisa revela-se a causa de efeitos contrários, visto que aquilo que consiste precisamente pela sua presença na causa de ser assim e assim, é por nós, consequentemente, encarado como sendo, por ausência, a causa do respectivo contrário, tal como sucede quando a ausência do piloto constitui a causa de naufrágio, enquanto a sua presença será a causa da respectiva segurança. Em ambos os casos, tanto a presença como a ausência, a saber, a privação, consiste em causas motoras. Visto isto, são 4 as acessões, mas poder-se-á da maneira mais óbvia incluir todas as causas anteriormente descritas. Com efeito, os elementos componentes das sílabas, a matéria dos produtos manufaturados, o fogo, a terra, bem como todos os corpos similares, ou ainda as partes do todo, as premissas de uma conclusão silogística, enfim, todos eles são justamente causas no sentido material, sendo entre estas umas causas enquanto substrato, a saber, como partes, havendo outras de o ser enquanto essência, a saber, como o todo, segundo a composição ou como a forma. O sêmen, o médico, o conselheiro e tudo aquilo que, de uma maneira geral, produz, constituem, todos eles, fonte de mudança ou de controvérsia, havendo por outro lado outros tantos de o ser, enquanto o fim em si mesmo, ou enquanto o bem de outras coisas, visto a causa final tender para se tornar o bem maior, e por isso no fim de todas as demais coisas. Assim sendo, que se aceite, portanto, não fazer qualquer diferença que lhe chamemos bem ou bem aparente. São estas, por conseguinte, as causas, sendo 4 quanto ao número das suas respectivas modalidades. Ademais, tais modos de ser das ditas causas são muitos, não obstante possam ser efetivamente reduzidos a poucos. Além disso, as causas pertencentes a uma mesma modalidade tendem a originar múltiplos sentidos entre estes, correspondendo um à causa em sentido anterior e um outro àquela em sentido posterior, tal como sucede com o médico e o artífice, ao constituírem ambos causa da saúde, tal como a fração 2/1, e o número, ao constituírem causa da oitava, ou como os universais, a incluírem, por seu turno, uma dada causa dos respectivos efeitos particulares. Uma vez mais, uma coisa poderá advir causa como acidente, ou então como modalidade de acidente, tal como sucede com uma estátua, cuja causa será Polícleto, num certo sentido, ou qualquer outro escultor, enquanto noutro, visto constituir um acidente, sê-lo-á de escultor, a ser Polícleto, neste caso. Além disso, os termos universais, ao incluírem acidentes, são também causas, tal como sucede com a causa de uma estátua ser um homem, ou então um animal na generalidade. De fato, Polícleto é um homem,
assim como pelo mesmo motivo o homem é um animal. Para mais, mesmo as causas ditas acidentais são as mais remotas, enquanto algumas, por seu turno, mais próximas do que outras. Tal como sucede quando a causa de uma estátua houvesse eventualmente de ser homem branco ou homem instruído, e não apenas políclito ou homem. Além do mais, quanto à distinção, avisar as causas como próprias e acidentais, umas serão denominadas causas no sentido potencial e outras no sentido atual, tal como sucede quanto à causa do edifício, é tanto o construtor como o construtor que efetivamente o constrói. Do mesmo modo, tais distinções de sentido, conforme justamente assim delineamos, podem aplicar-se realmente aos respectivos efeitos destas causas, tal como sucede com esta estátua, ou uma estátua, ou qualquer imagem de uma maneira geral, como este bronze ou o bronze, ou qualquer material na generalidade, o mesmo se verificando com os efeitos por acidente. Novamente, os sentidos próprios, e por acidente, assim o serão por combinação. A causa nem será políclito, nem escultor, mas antes o escultor políclito. Contudo, tais modalidades de causa são 6 no seu todo, sendo cada uma empregada em 2 sentidos. Com efeito, ora é ela particular, ora genérica, ora acidental, ora genericamente acidental, havendo estas de justamente ser referidas em isolado ou em conjunto, ainda vindo a sê-lo segundo sejam efetivamente atuais ou potenciais. No entanto, elas divergem quanto ao fato de coexistirem com as causas atuais e particulares, ou por outro lado, de não coexistirem com os respectivos efeitos, tal como sucede com este homem a providenciar tratamento médico. Se conjuga com este homem a recuperar a sua saúde, ou este construtor com o seu edifício cuja construção se encontra em curso, ainda que as causas potenciais não procedam assim, uma vez que não terão de sucumbir necessariamente, em conjunto, o edifício e o construtor. 3. Elemento significa aquilo que se encontra subjacente, em primeiro lugar, formalmente indivisível em qualquer outra forma, a partir do qual se compõe uma coisa, tal como sucede com os elementos do som, ao serem aquelas partes de que o som se compõe e em que o som se vem a dividir, não sendo divisíveis, com vista à formação de novos sons formalmente diferentes daqueles. Contudo, sempre que um elemento se divide, as partes são as mesmas segundo a forma enquanto todo, tal como sucede com a parte da água, a constituir apenas uma parte, embora o mesmo não se verifique com a sílaba. Do mesmo modo, aqueles que invocam os elementos dos corpos pretendem significar as partes em que os corpos se veem a dividir ultimamente. Assim, como não poderão elas novamente se cindir em outras tantas partes, diferentes segundo a forma. Ademais, sempre que se referirem aqueles a um elemento desses, ou a mais de um, é isto precisamente o que pretendem significar. O termo também quer dizer quase o mesmo, sempre que referem os elementos das figuras geométricas, ou de maneira geral, os que competem à demonstração, havendo com efeito as demonstrações primárias, a ser incluídas num número de outras demonstrações, de serem denominadas elementos da demonstração. E isto, uma vez que são silogismos primários, a constituir em 3 termos com um termo médio. Além disso, o termo elemento é ainda metaforicamente empregado em relação a qualquer pequena unidade, a revelar-se consequentemente útil segundo diversos propósitos, assim como aquela parte mais pequena, e por isso indivisível, é precisamente chamada elemento. Por conseguinte, depreende-se poderem as coisas mais universais,
ser elementos, devido a cada uma delas, visto ser uma unidade simples, estar presente em muitas coisas, ou então, em todas ou no maior número possível delas, sendo, portanto, o motivo por que alguns consideram constarem a unidade e o ponto como primeiros princípios. Visto isto, uma vez que aquilo que se denomina serem os gêneros consiste efetivamente em algo de universal e indivisível, porque são, aliás, desprovidos de formulação. Alguns concebem os gêneros como elementos, preterindo o aspecto da diferença, devido a ser o gênero mais universal. Isto, portanto, sempre que a diferença se constata, se lhe segue sempre o gênero, embora não se encontre a diferença sempre presente quando o gênero está. Para mais, trata-se de uma circunstância comum a todos os casos, ser o elemento de cada coisa, aquilo que é primeiro inerente a cada coisa. 4. Natureza significa, num sentido, a gênese das coisas que se desenvolvem, tal como se pudesse pronunciar o Y de physis como sendo longo, sendo noutro algo de imanente a partir do qual uma coisa se gera pela primeira vez para se desenvolver, ou então a origem a partir da qual o movimento primário em qualquer objeto natural é reduzido nesse mesmo objeto enquanto tal. Com efeito, considera-se que todas as coisas se desenvolvem através de alguma coisa, por meio do contato ou da respectiva unidade orgânica, ou ainda por aderência, no que concerne ao embrião. No entanto, a unidade orgânica difere do contato, já que neste último nada existirá necessariamente além do próprio contato. Por outro lado, nas coisas que formam uma unidade orgânica está implícita uma só e mesma coisa, que produz, em vez de simples contato, uma unidade orgânica, contínua e quantitativa, se bem que não qualitativa. De novo, natureza parece então significar a matéria-prima, desprovida de forma ou de mudança segundo a sua própria potência, na qual ou a partir da qual qualquer objeto físico consiste e é produzido, tal como sucede com o bronze, a ser justamente chamado natureza da estátua ou dos artefatos de bronze, ou com a madeira e os objetos de madeira, ou de modo semelhante com os demais casos. Com efeito, cada artefato é formado com estas naturezas, a subsistirem como matéria-prima. É que é precisamente neste sentido que os homens chamam aos elementos dos objetos físicos natureza, alguns denominando-os como fogo, outras vezes como terra, ar ou água, ainda outras como coisas similares, enquanto outros dizem ser todas elas. Novamente, e numa outra acessão, natureza quer dizer a substância dos objetos físicos, tal como sucede com aqueles que alegam constituir a natureza, a composição prístina de uma coisa, ou como Empédocles justamente afirma: natureza alguma jamais se encontra no que não existe, embora a mistura e a separação apenas brotem do que se misturou, sendo a natureza nada mais que um nome que a isto outorgaram os homens. Por esta razão, quanto a estas coisas que existem, então ou são produzidas pela natureza, embora aquilo a partir do qual são naturalmente geradas, ou existem, já se encontre presente. Podemos afirmar não possuir aquelas a sua natureza, a menos que assim adquiram a sua forma e configuração. Aquilo que compreende estas duas coisas diz-se existir por natureza, tal como acontece com os animais e as suas respectivas partes. Além disso, natureza tanto pressupõe a matéria-prima, sendo esta, aliás, segundo o duplo sentido de matéria-prima, na sua relação a uma coisa, ou apenas prima no geral, como sucede com os artefatos de bronze, cuja matéria-prima o é
em função destes tais artefatos de bronze, apesar de uma maneira geral, consistir ela fundamentalmente na água, como a respectiva forma ou essência, a saber, o fim do processo de geração. Na verdade, tal tratar-se-á mais de uma metáfora quanto a este sentido, além de ser a essência justamente denominada natureza, uma vez que a natureza das coisas consiste num certo tipo de essência. Assim sendo, a partir do que se alegou, o sentido primordial e próprio de natureza será a essência dessas coisas, a incluírem em si mesmas uma tal fonte de movimento, sendo por outro lado denominada a matéria natureza, devido a ser justamente apta a receber essa natureza, assim como o próprio processo da geração e o crescimento são chamados natureza, visto consistirem em movimentos originados a partir dela. Para mais, a natureza, segundo este sentido, é fonte de movimento dos objetos físicos, a ser de certo modo inerentes a eles, tanto potencialmente como em entelequia. 5. Necessariamente significa aquilo sem o qual, enquanto condição concomitante, não é possível a vida, tal como sucede com a respiração ou o alimento, ao ser necessário para um animal, uma vez não poder este existir sem aqueles, também sendo, contudo, a condição sem a qual o bem jamais poderá acontecer ou vir a suceder, ou sem a qual ninguém poderá se livrar do mal ou dele se resguardar, tal como sucede com um medicamento que necessariamente tomamos para evitar a falta de saúde, ou quando se viaja para Égina, para se recuperar o dinheiro de alguém. Mas também supõe o compulsório e a dependência, tal como sucede com aquele que se esconde ou se previne, em oposição ao impulso e à sugestão. Com efeito, compulsório é denominado necessário sempre que esse necessário se revela ser algo de desagradável, à maneira do que Eveno diz. Porque tudo o que é necessário é naturalmente penoso. Para mais, consiste a compulsão numa certa necessidade, tal como Sófocles afirma. A compulsão faz-me fazer isto, por necessidade. Ademais, a necessidade é corretamente tida como sendo algo de inexorável, já que se opõe ao movimento, sendo este em conformidade com a escolha ou o cálculo. Mais uma vez, tudo aquilo que não pode ser de outro modo, disse ser então, necessariamente. É precisamente a partir deste sentido de necessário que os demais, de certa maneira, se originam, visto o termo compulsório ser empregado efetivamente a uma coisa que se terá de fazer ou de sofrer, apenas quando se revelar impossível agir por próprio impulso, em virtude dessa mesma compulsão, a justamente demonstrar ser a necessidade aquilo devido ao qual uma coisa jamais poderá ser de outro modo, o mesmo valendo para as respectivas circunstâncias concomitantes relativas à vida e ao bem. Na realidade, sempre que se trate do bem, num caso, ou da vida ou da existência, no outro, é impossível tal suceder sem determinadas condições, sendo tais condições necessárias, havendo por sua vez a causa de constituir um tipo de necessidade. De novo, a demonstração consiste numa coisa necessária, posto que coisa alguma poderá ser de outro modo na eventualidade de a demonstração se ter revelado absoluta, sendo esta precisamente o que advém das primeiras premissas, sempre que seja impossível verificarem-se asserções, das quais terá o silogismo de necessariamente depender a fim de poder ser segundo o modo diverso. Assim sendo, no que respeita às coisas necessárias, algumas possuem uma causa externa, relativa à sua respectiva necessidade. Outras, por seu turno, não a possuem, ainda que seja por seu intermédio, que as coisas são necessariamente aquilo que são. Por isso, o necessário, de acordo com o sentido próprio, e prístino, é o simples,
visto não o poder ser, senão unicamente numa só circunstância, não podendo, por isso, encontrar-se num estado e num outro, uma vez que, caso tal sucedesse, encontrar-se-ia efetivamente ipsum facto em mais de uma circunstância. Posto isto, consoante sejam determinadas coisas eternas e imutáveis, nada haverá, contudo, que seja compulsório, ou que porventura viole a sua própria natureza. 6. O termo é empregado tanto em sentido acidental como em sentido absoluto, havendo o sentido acidental de ser testado, tal como sucede com o corisco, ou instruído, ou ainda corisco instruído. Na realidade, corisco instruído e corisco instruído significam o mesmo valendo para instruído e reto, e corisco instruído reto. Com efeito, todos estes termos se referem acidentalmente à mesma coisa, reto e instruído, devido a serem acidentes em função de uma substância, instruído e corisco, devido a um ser acidente em função do outro. Assim, como ainda num certo sentido, corisco instruído consiste num com corisco, visto uma parte da dita expressão constituir acidente da outra, tal como sucede com instruído, em relação a corisco, ou corisco instruído, constituir um com corisco reto, visto uma parte da dita expressão ser acidente de uma só e mesma coisa. O mesmo se verifica ainda com o caso em que o acidente se aplicar a um gênero ou a um termo genérico, tal como sucede com homem e homem instruído, ao serem o mesmo, porquanto instruído é acidente de homem, que é substância, ou devido a serem ambos acidentes do mesmo indivíduo, a saber, corisco, ambos não se relacionando, no entanto, com este da mesma maneira, visto ser uma parte enquanto gênero da substância, enquanto, por outro lado, o outro consiste numa condição, ou afeição, da dita substância. Portanto, todas as coisas a serem referidas como são consideradas como um acidente nesse sentido preciso. Além disso, entre estas coisas que se diz serem em si próprias algumas são vistas como sendo assim, devido à sua continuidade. Tal sucede com um feixe, que se torna contínuo devido às suas cordas, ou peças, em madeira juntas com cola, o mesmo valendo para uma linha contínua, que mesmo ao ser vergada, é vista como sendo tal como cada um dos membros, como a perna ou o braço. Ademais, entre tais coisas, aquelas, que são em si mesmas naturalmente contínuas, serão apenas E segundo, um sentido muito mais genuíno do que aquelas que são artificialmente contínuas, sendo com efeito por isso que contínuo significa que o respectivo movimento é essencialmente sem que jamais o seja de outro modo qualquer, assim como o movimento é sempre que for indivisível, isto é, temporalmente indivisível. Por conseguinte, as coisas são essencialmente contínuas quando não são uma apenas por contato, uma vez que caso se disponham várias peças de madeira a tocarem-se umas às outras, não se dirá que tais formam uma coisa em madeira, ou um corpo, ou qualquer outra coisa contínua. Visto isto, as coisas inteiramente contínuas são ditas serem ainda que possam ser dobradas, sendo muito mais quando não podem, tal como sucede com a canela ou a coxa, ao serem cada uma mais genuinamente do que a própria perna, pois o movimento da perna não é obrigatoriamente Ademais, a linha direita será mais verdadeiramente do que a dobrada. Sendo visto isto, a linha que dobra inclui um ângulo tanto como não posto que poderá mover-se ou não ao mesmo momento, ainda que a linha direita se mova sempre no mesmo momento, sem que qualquer parte sua que possua grandeza esteja em repouso, enquanto a outra se mover, tal como sucede com a linha dobrada.
Com efeito, outro sentido de um concerne aquele substrato, que não difere segundo a forma, além de serem as coisas uniformes, aquelas cuja forma não se distingue da sensação, havendo esse tal substrato de ser tanto aquilo que é primário, como o que é final, segundo se refira a um determinado fim. Efetivamente, disse que o vinho é um, assim como uma a água, enquanto constituam algo de formalmente indistinto em si. Do mesmo modo, são todos os líquidos considerados como um, tal como o óleo e o vinho, tal como as coisas que se fundem, visto o respectivo substrato final, a saber, o respeitante a todas elas, ser o mesmo, já que todas as coisas são água ou vapor. Além disso, as coisas que são consideradas como sendo um são aquelas cujo gênero é um e diferem em consonância com as suas diferenças opostas, sendo todas estas coisas concebidas como sendo um, porquanto o gênero que é substrato dessas diferenças é um, tal como sucede com cavalo, homem ou cão, que são um num sentido, visto todos serem animais pela mesma razão. Também o será aquilo cuja matéria for apenas uma. Neste sentido, algumas dessas coisas são consideradas como um sendo por vezes o respectivo gênero mais elevado, concebido como um e o mesmo, e isto só se forem espécies finais do respectivo gênero, consoante seja esse o gênero a encimar todos os outros gêneros, a partir do qual se informam os demais gêneros aproximados, tal como sucede com o triângulo isósceles, ou equilátero, ao consistirem na mesma figura, já que ambos são triângulos, embora não os mesmos triângulos. Novamente, são as coisas ditas, na verdade, como sendo um, sempre que a definição, a definir a essência de um, se revele indistinta de uma outra definição, a definir outra, em virtude de qualquer definição ser em si mesma distinta de outra. Com efeito, tudo aquilo que aumenta ou diminui é apenas um, porquanto é uma a respectiva definição, tal como sucede com os planos, cuja definição das suas formas é apenas uma. Na generalidade, quando o conceito da essência de certas coisas não se distingue, nem pode ser em separado quanto ao tempo e quanto ao espaço, ou quanto à definição, essas coisas serão, no seu sentido mais verdadeiro, apenas uma, e estas mais o serão verdadeiramente aquelas que são substâncias. Com efeito, consoante o sejam universalmente, tais coisas não admitem distinção alguma e são por isso denominadas um, na medida em que não admitem, a saber, que o homem, enquanto homem, não supõe distinção alguma. É ele um homem, do mesmo modo um animal, no caso do animal enquanto animal, ainda o mesmo com a grandeza enquanto grandeza, sendo ela uma grandeza. Por outro lado, quase todas as coisas se consideram ser um, visto produzirem, possuírem, serem afetadas ou se relacionarem com uma outra coisa, enquanto são outras ditas serem um, num sentido prístino. Uma delas, sendo justamente a substância, será então uma em função da continuidade da forma ou da definição, uma vez que identificamos como sendo apenas uma aquelas coisas que não são necessariamente contínuas, ou cuja forma não é uma, ou cuja definição não é uma. Mas, no sentido dizemos qualquer coisa ser um, ser quantitativa ou contínua, enquanto no outro dizemos não ser um, a menos que se trate de um todo segundo a qualidade, a saber, segundo seja um quanto a forma. Tal como se víssemos as partes de uma sandália a eventualmente se juntarem aleatoriamente, não tendo de dizer serem estas uma, exceto no caso de se juntarem elas para formar uma sandália, vindo assim a adquirir uma só forma. Daqui que a circunferência do círculo seja, de todas as linhas, a mais verdadeiramente uma, visto ser um todo completo. Assim sendo, a essência de um consistirá numa espécie de ponto de partida de um número,
a ser efetivamente o primeiro princípio de medida, uma vez constar como aquilo devido ao qual nos é impossível conhecer uma coisa, a saber, a primeira medida de cada gênero. Assim, o um será o ponto inicial do que for cognoscível quanto a cada coisa em particular. No entanto, a unidade não será sempre a mesma em todas as modalidades de gênero. Numa será o quarto de tom, noutra, uma vogal ou consoante, havendo a gravidade de ter outra unidade, e o movimento outra ainda. Em todas as ocorrências, contudo, a unidade é indivisível, tanto em relação à quantidade como em relação à forma. Assim sendo, a quantidade enquanto quantidade é indivisível na sua totalidade e desprovida de posição alguma, sendo justamente denominada unidade, enquanto, por seu turno, aquela outra, que, ainda que seja no seu todo indivisível, tiver posição, será denominada ponto, havendo aquela que for divisível num certo sentido, de se dizer uma linha, caso o seja em dois sentidos. Será um plano. Finalmente, aquilo que for quantitativamente divisível, segundo os três sentidos, será um corpo. Ademais, ao inverso, aquilo que for divisível em dois sentidos, será um plano, ou uma linha, se o for num só, assim como aquilo que não for quantitativamente divisível em sentido algum, será um ponto ou uma unidade, sendo por sua vez uma unidade ao ser desprovida de posição, ou um ponto ao ter posição. De novo, umas coisas são umas segundo o número, outras são-no formalmente, outras são-no genericamente ou analogicamente. Numericamente, aquelas cuja matéria é uma, genericamente, aquelas que pertencem à mesma categoria, analogicamente, aquelas que têm a mesma relação assertiva em correspondência a um terceiro objeto. Em qualquer situação, os segundos tipos de unidade encontram-se incluídos nos primeiros, tal como sucede com todas as coisas que, sendo uma numericamente, o são também formalmente, embora nem todas as que são uma formalmente sejam todas numericamente uma. Por outro lado, tal como as que são genericamente uma não podem ser todas formalmente uma, podendo, no entanto, uma sê-lo analogicamente. Do mesmo modo, as que são analogicamente uma não podem ser todas genericamente uma. Por conseguinte, ressalta com pisco que muito significará precisamente o oposto de um, havendo algumas coisas de se dizerem muitas, devido a não serem contínuas, enquanto outras o são, visto a sua matéria, seja ela prístina ou última, ser formalmente divisível, ou então outras, porque as definições relativas à sua essência são mais do que uma. 7. Ser significa tanto o ser por acidente, como o ser absoluto. Com efeito, tal como se verifica sempre que dizemos que uma pessoa reta é instruída, ou o homem é instruído, assim como uma pessoa instruída é um homem, do mesmo modo, sendo possível dizer-se que uma pessoa instruída constrói uma vez que se constata ser o construtor instruído, ou que uma pessoa instruída seja um construtor. Logo, neste sentido, X é Y, a significar que Y é um acidente de X. É, portanto, com tais exemplos que tal sucede, uma vez que ao dizermos homem instruído, ou a pessoa instruída é um homem, ou o branco é instruído, ou ainda o instruído é branco. Tal se deve quanto a estes dois últimos casos a serem ambos predicados por acidente em relação ao mesmo objeto, enquanto, no primeiro caso, tal se deve a ser o predicado acidental em relação àquilo que é, havendo nós por isso de dizer que o instruído é um homem, devido ao instruído ser acidental em relação a um homem. Do mesmo modo, não branco é dito como ser, porquanto o sujeito de que não branco é um acidente. É. Assim sendo, são estes os sentidos, segundo os quais se dizem efetivamente as coisas ser por acidente, porque ambos os predicados pertencem ao mesmo sujeito, que é
também porque o predicado se insere no sujeito que é, ou então porque o sujeito a que pertence aquilo que é justamente assim predicado, o é por si próprio. Além disso, os sentidos relativos às coisas essenciais consistem naqueles que são justamente indicados pelas figuras da predicação. Isto visto que ser tem efetivamente muitos sentidos, tantos quantas forem as modalidades de predicação. Por conseguinte, dado que alguns predicados tanto significam o que é uma coisa, enquanto outros a qualidade, a quantitativa, a relação, a ação ou a paixão, o lugar, o tempo, assim nesse caso, a cada um deles corresponderá um sentido de ser. É que de fato não existe qualquer diferença entre o homem está a recuperar e o homem recupera, ou ainda entre o homem está a caminhar ou está a cortar, e o homem caminha ou corta. O mesmo valendo para os demais casos. De novo, ser e é significam que uma coisa é verdadeira, enquanto não ser e não é, que é falsa. Do mesmo modo também, tal se verifica com a afirmação e a negação, tal como sucede com Sócrates é instruído, indicando é, que é verdadeiro, ou com Sócrates não é instruído, indicando não é, que é falso, ou ainda com Sócrates é não branco, que então é verdadeiro, ainda que em a diagonal não é incomensurável, não é, indique que a asserção é falsa. Novamente, ser ou é indicam que algumas dessas proposições podem ser enunciadas devido ao caráter de potência, enquanto outras ao de inteléquia, uma vez efetivamente afirmamos que tanto aquilo que vê em potência como o que vê em ato é uma coisa que vê. Pela mesma razão denominamos entendimento, tanto aquilo que pode recorrer eventualmente ao entendimento como aquilo que efetivamente recorre a ele, assim como chamamos tranquilo, tanto aquilo em que a tranquilidade está presente como aquilo que é potencialmente tranquilo. Por conseguinte também, tal se verifica com a substância, uma vez que ora dizemos efetivamente estar Hermes na pedra, assim como a metade da linha o é quanto ao seu modo respectivo, assim como cereal será aquilo que ainda não foi colhido, ainda que uma coisa possa eventualmente ser segundo a potência existente, e, quando não o for, terá de ser definida em outra circunstância. 8. Substância refere-se aos corpos simples, como sucede com a terra, o fogo, a água e semelhantes, como também aos corpos, na generalidade, e às coisas, animais ou divinas, incluídas as respectivas partes que os compõem. Todos eles são justamente denominados substâncias, em virtude de não serem predicados por nada que lhes seja subjacente, ainda que as demais coisas sejam por estes predicadas. Num outro sentido, seja qual for aquela coisa imanente em tais coisas, uma vez que não são predicadas, segundo um substrato, será ela a sua causa de ser, tal como sucede com a alma, a ser justamente a causa de ser do animal. Para mais, também o são as ditas partes imanentes nas coisas, a definirem precisamente e a indicarem a sua própria individualidade, cuja corrupção é causa da corrupção do todo, tal como sucede com o plano, na medida em que é essencial para o corpo, conforme alguns assim julgam, ou com a linha, no que interessa ao plano. Na generalidade, o número é por alguns concebido como sendo desta natureza, com base no fato de caso seja eliminado, nada poderá existir, visto determinar todas as coisas. Ainda poderá ser a essência cuja formulação é a definição, também denominada substância, da cada coisa em particular. Daqui se depreende, por conseguinte, que substância possui duas acessões, a saber, significa tanto o derradeiro objeto, que deixa então de ser predicado de alguma coisa, como aquilo que possui uma existência individual e em separado. A figura e forma de cada coisa em particular pertence a esta natureza. 9. Mesmo
significa o mesmo, por acidente, como sucede com branco e instruído, ao serem os mesmos devido a serem acidentes do mesmo objeto, ou homem, ao ser o mesmo que instruído, devido a ser este um acidente do outro, ou instruído, ao ser o mesmo que homem, devido a ser acidente de homem, o mesmo se verificando com homem instruído, ao ser o mesmo que cada um dos termos, homem e instruído, o mesmo valendo para o inverso. Isto porquanto tanto homem como instruído são claramente empregados do mesmo modo como homem instruído, como o segundo a sê-lo da mesma maneira que o primeiro. Eis, portanto, por que razão poderá uma destas predicações possuir valor universal, não sendo por outro lado verdadeiro dizer-se que todo e qualquer homem é o mesmo que o instruído, visto as predicações universais serem efetivamente essenciais às coisas, ainda que as predicações acidentais não o sejam, a constituírem, segundo os indivíduos, e com apenas uma aplicação. Assim, Sócrates e Sócrates instruído afiguram-se o mesmo, embora Sócrates não seja um nome tipo, uma vez que não dizemos qualquer Sócrates, como dizemos qualquer homem. Por conseguinte, algumas coisas são concebidas como o mesmo neste sentido, embora outras o sejam segundo a essência, no mesmo sentido em que o um é essencialmente um. É que aquelas coisas cuja matéria é formalmente e numericamente uma, ou aquelas outras cuja substância é uma, são denominadas como sendo o mesmo, havendo ainda este mesmo de ser claramente uma forma de unidade quanto ao ser, tanto de dois como de mais de dois, ou de uma certa coisa vista como mais de uma, tal como sucede com aquilo que é consistente consigo mesmo, sendo então encarado como dois. São, pois, chamadas outro, aquelas coisas cujas formas, matéria ou definição da essência são mais que uma ou ainda será outro, de maneira geral, aquilo que é justamente empregado nos sentidos opostos, o mesmo. São chamadas diferentes aquelas coisas que, sendo as mesmas num sentido, são outras, não só numericamente, mas ainda formalmente e também genericamente, ou então analogicamente, assim como também aquelas cujo gênero não é o mesmo, ou os ditos contrários, ou todas as coisas que implicam o outro na sua essência. São as coisas ditas como aquelas a terem os mesmos atributos em todos os contextos, ou as que tenham mais atributos neste sentido do que diferentes, ou aquelas cuja qualidade é apenas uma. Também o será aquilo que contenha uma maioria, ou então os mais importantes atributos de alguma coisa, em relação à qual a mudança é possível, tal como sucede com os contrários, a ser, portanto, como essa mesma coisa, logo dispar, é empregado nos sentidos opostos a como. 10. O termo oposto é usado tanto em relação à contradição, como no que concerne aos contrários, como ainda aos termos relativos, à privação ou à posse, ou ainda aos estados extremos, de onde se iniciam e onde terminam os processos de geração e de corrupção. Ademais, pode significar todas aquelas coisas que não podem estar presentes ao mesmo tempo naquilo que justamente admite ambos os opostos, a consequentemente valerem tanto para si próprios como para os seus elementos constituintes. Assim sendo, cinzento e branco não se empregam ao mesmo tempo a mesma coisa, uma vez que os respectivos constituintes são opostos. Contrário significa tanto aqueles atributos genericamente diferentes que não se podem aplicar ao mesmo tempo a mesma coisa, como também os atributos mais díspares quanto ao mesmo gênero ou no que concerne ao mesmo sujeito, ou que venha então a confluir na mesma faculdade. Logo, poderão sê-lo todas as coisas cuja diferença é vista como sendo absolutamente a maior, tanto segundo o gênero como segundo a espécie. Outras coisas são denominadas contrárias, porquanto possuem atributos desta natureza ou porque os recebem como tais, ou ainda porque são suscetíveis ou implícitas nisso mesmo,
ou então porque produzem em ato, ou indicam-nos, ou porque se revelam como rejeição, aquisição, posse ou privação de tais atributos. Uma vez que e ser têm várias significações, todos os demais termos eventualmente empregados em relação ao e ao ser deverão variar segundo a significação, o mesmo acontecendo com mesmo, outro e contrário, a variarem consoante cada categoria. As coisas denominam-se outro, segundo a espécie, quando são do mesmo gênero, não estando subordinadas umas às outras, ou sempre que sejam do mesmo gênero e que informem uma diferença, ou ainda sempre que encerrem na sua essência uma contrariedade. Por conseguinte, os contrários, também eles, quer sejam todos eles, quer sejam aqueles, a serem denominados em sentido primordial, constituem outro segundo a espécie, de preferência a serem e outro. Do mesmo modo, sê-lo-ão todas as coisas cujas formulações constam como diferentes quanto à espécie final do respectivo gênero, tal como sucede com homem e cavalo, indivisíveis quanto ao gênero, embora com formulações diferentes. O mesmo sucederá com os atributos da mesma substância, a informarem uma diferença. Mesmo segundo a espécie, possui obviamente as significações opostas a estas. 11. Anterior e posterior significam, num certo sentido, uma vez assumindo-se haver em cada gênero algo de primário ou um ponto inicial, aquilo que mais se aproxima de algum ponto inicial, determinado absoluta ou naturalmente, ou ainda relativamente localmente ou devido a algum agente, tal como sucede com as coisas anteriores no espaço, uma vez que se encontram mais próximas de algum lugar fisicamente determinado, tal como o meio ou o extremo, ou de uma situação de por acaso, além de ser efetivamente posterior o que se encontrar a maior distância. Noutro sentido, poderão, por sua vez, tanto corresponder ao anterior como ao posterior, segundo o tempo. Com efeito, algumas coisas antecedem enquanto se encontrando distantes no tempo, tal como se verifica com os fatos passados. Troia foi assim anterior às guerras pérsicas, uma vez estar mais longe do presente. Do mesmo modo, outras coisas encontram-se mais próximas do presente, já que, com efeito, os jogos neméios são anteriores aos píticos, uma vez estes se aproximarem mais do presente, segundo o ponto de partida, enquanto termo primeiro de referência. Tal poderá ainda aplicar-se ao movimento, visto que aquilo que se encontra mais próximo do primeiro motor será anterior, tal como sucede com o rapaz que antecede o homem feito, podendo este constituir um ponto de partida em sentido absoluto, no que concerne à potência, sê-lo-á consoante se trate do que é superior em potência, ou mais potente, e a ser efetivamente anterior. O mesmo vale para o que necessariamente conflui, quanto à escolha naquilo em que o outro o há de fazer, a saber, o posterior a consequentemente se lhe seguir, de modo que consoante o primeiro se mova ou não se mova, o segundo seja ou não movido. Aqui importa sublinhar o princípio da vontade, a saber, da livre escolha como ponto de partida. No que diz respeito à ordem, significará todas as coisas a serem sistematicamente ordenadas, com vista a um determinado objeto, tal como sucede com aquele indivíduo que se encontra imediatamente depois do chefe do coro, estando ele antes do que se encontra depois de si, ou com a sétima corda a ser anterior à oitava. Num caso, o chefe é o ponto de partida, enquanto no outro é a corda do meio. Com efeito, estas coisas, obviamente, implicam este preciso sentido de anterior, ainda que no outra acessão tal haja de implicar sê-lo no sentido do que é anterior, em conformidade com o conhecimento absolutamente anterior. O mesmo valendo para as coisas que são anteriores, neste sentido, em que o anterior, segundo a sua respectiva formulação, embora diferentes do anterior, segundo a percepção. Os universais são anteriores, segundo a formulação, embora também o sejam os particulares, quanto à percepção,
havendo segundo a fórmula de ser o atributo anterior ao todo concreto, tal como sucede com o instruído ou o homem instruído, uma vez que a fórmula em questão nunca poderá ser um todo desprovido de parte, ainda que instruído não possa existir a parte de alguém instruído. Mais uma vez, visto isto, os atributos dos sujeitos anteriores são denominados anteriores, tal como sucede com a retitude em relação à sinuosidade, visto a primeira constar como atributo da linha segundo si própria, enquanto a segunda, por seu turno, interessa a superfície. Por conseguinte, algumas coisas são chamadas anteriores e posteriores neste sentido, embora outras tantas o sejam em virtude da respectiva substância ou respectiva natureza, especialmente quanto àquelas coisas que podem existir à parte das demais, enquanto outras não o podem sem aquelas. Foi com efeito empregada esta distinção, justamente por Platão, uma vez que ser possui várias acessões. O substrato, a saber, a substância, será assim anterior, havendo esta anterioridade em potência de ser diversa da propriedade segundo a inteléquia. Com efeito, algumas coisas são potencialmente anteriores, enquanto outras, por sua vez, anteriores quanto à inteléquia, tal como se constata com a metade da linha, ao ser anterior em relação ao todo, ou com a parte em relação ao todo, ou com a matéria em relação à substância. É que, na verdade, é posterior segundo a inteléquia, visto apenas e unicamente ser segundo a respectiva extinção, que ela poderá existir em inteléquia, a saber, em ato. Posto isto, disse realmente acerca das coisas serem elas ora anteriores ou posteriores. Assim, denominadas segundo esta correlação, é que de fato algumas coisas podem ser independentemente das demais segundo a geração, tal como o todo o pode ser sem a parte, enquanto outras, por seu turno, segundo a corrupção, tal como as partes sem o todo. O mesmo se há de aplicar aos outros casos. 12. Potência significa a fonte de movimento, ou de mudança, a residir em algo que não seja a coisa que muda, ou então, que se encontre neste enquanto outro tal, como sucede com a ciência da construção, enquanto potência a não se encontrar presente na coisa construída, embora a ciência da medicina, a constituir potência, possa encontrar-se no paciente, embora não enquanto paciente. Assim sendo, potência significa, de uma maneira geral, o princípio de mudança, ou o movimento no sentido de uma outra coisa, ou no sentido da mesma coisa enquanto tal, ou ainda enquanto fonte do ser de uma coisa a mover-se ou a mudar-se para outra coisa, ou por si mesma enquanto ela própria, isto precisamente, devendo-se a esse princípio pelo qual a coisa passível é justamente afetada segundo aquela acessão, segundo a qual dizemos ser precisamente afetada, outras vezes afetada no seu todo, enquanto noutras não o será segundo qualquer afeição, apenas o sendo, no entanto, consoante, ou seja, no sentido do melhor. Assim sendo, significa ela ainda o poder de desempenho completo, ou apenas segundo a intenção, visto algumas vezes dizermos que aqueles que simplesmente se passeiam ou falam sem que o façam conforme desejem, não poderão então caminhar ou falar efetivamente. Todos os estados, segundo os quais as coisas não são afetadas de uma maneira geral, ou permanecem inalteráveis, sem que se corrompam efetivamente, se denominam potências. Na verdade, podem as coisas ser dissipadas ou usadas, assim como se vergam e se destroem numa maneira geral, embora não se deva necessariamente à potência, mas antes à impotência ou a uma certa deficiência, havendo por seu lado de permanecerem tais coisas sem afeição alguma relativa a estes processos, uma vez que estes raramente sucedem ou de modo superficial, possuindo potência ou sendo potentes, conforme o são segundo se encontrem num preciso estado definido.
Se potência possui todos estes significados, potente ou capaz, significará então aquela coisa a conter em si o princípio de movimento ou de mudança, já que mesmo o estático é de certo modo potente, a ter este eventualmente lugar em outra coisa, ou nela própria enquanto tal. Também significará que algo possui uma potência desta natureza, a saber, que possui a potência de mudar as coisas, tanto para o pior como para o melhor. Uma vez que mesmo se afigura haver aquilo que parece de ser assim capaz de perecer. De outro modo, no caso de ser incapaz, não teria assim perecido, ainda que assim sendo, mantenham uma certa disposição. Causa o princípio a produzir uma afeição, a miúde parecendo assim realmente o suceder devido a possuir algo ou pelo contrário, porque é desprovido de algo. E todavia, caso a privação seja de certo modo um estado ou hábito, tudo será efetivamente potente, devido a possuir este algo, logo podendo uma coisa ser potente, em virtude de possuir um certo hábito ou princípio, ou porque possui a privação desse hábito. Caso lhe seja possível possuir privação, isto no caso de a privação não ser num certo sentido hábito, havendo por isso o termo potente de ser equívoco. Uma coisa disse potente, sempre que nenhuma outra coisa, ou esta mesma enquanto outra, inclua em si a potência ou o princípio de corrupção respectivo. Por conseguinte, todas estas coisas são potentes, porque simplesmente apenas mudaram ou não mudaram, ou por outro lado, porque apenas puderam fazê-lo com sucesso. Sucedendo, do que concerne as coisas inanimadas, poder nelas encontrar-se tal potência, tal como se verifica com os instrumentos, é que conforme dizem, uma lira pode ser tocada, enquanto outra não. Caso esta não tenha um bom som, impotência, por sua vez, é a privação de potência, a saber, a eliminação do princípio que foi justamente descrito, tanto de uma maneira geral, ou numa coisa que deveria possuir tal princípio, ou mesmo no momento em que se encontraria naturalmente na sua posse. Isto, uma vez que não se deveria empregar impotência quanto aos nascituros, no mesmo sentido em que emprega com o rapaz, o homem feito ou o eunuco. Novamente, existe impotência, a justamente corresponder a cada modalidade de potência, não só no aspecto cinético puro, como ainda no cinético consumado. Para mais, algumas coisas são consideradas impotentes, segundo o próprio significado de impotência, ainda que outras o sejam em diferente sentido, a saber, quanto ao possível no de impossível. Impossível significa, então, aquilo cujo contrário é necessariamente verdadeiro, como o fato de ser impossível haver a diagonal do quadrado de ser incomensurável segundo os respectivos lados, porque tal coisa consiste numa mentira, cujo contrário será inevitavelmente verdadeiro. Assim, aquilo que é comensurável não será apenas uma mentira, como ainda constituirá uma mentira necessária. Ademais, o contrário do impossível, isto é, o possível, acontece sempre que o contrário não seja uma mentira necessária. É possível que um homem esteja sentado, embora não seja necessariamente mentira que ele não esteja sentado. Possível significa, por conseguinte, num certo sentido, tal como alegamos, aquilo que não é necessariamente mentira, enquanto no outro, aquilo que é verdadeiro, ou ainda no outro, o que pode ser verdadeiro. Assim sendo, poder em geometria é assim denominado segundo uma extensão semântica. São estes, portanto, os sentidos de potente, a não corresponderem à potência, enquanto, por outro lado, aqueles a corresponderem se resumem todos ao primeiro significado, a saber, o princípio de mudança, a subsistir em algo, a sê-lo de preferência aquilo segundo o qual se processa a dita mudança, ou então a ser nessa mesma coisa enquanto outra. Com efeito, de outras coisas se afirma que são potentes, porque algo sobre elas exerce potência, ou porque não a exerce, ou porque a exerce de um determinado modo. O mesmo sucede com impotente. Assim sendo, uma definição responsável de potência, no seu primeiro sentido, será princípio de mudança, numa coisa diferente daquela da qual a mudança acontece, ou então na própria coisa enquanto outra.
13. Quantidade implica aquilo que é divisível em partes constituintes. Cada ou qualquer uma consistindo por natureza numa realidade individual. Esta pluralidade, caso seja numericamente calculável, consiste numa modalidade de quantidade, do mesmo modo, havendo a grandeza de ser mensurável. Disse, portanto, pluralidade, a significar aquilo que é potencialmente divisível em partes não contínuas. O mesmo vale para a grandeza, quanto a ser aquilo que é potencialmente divisível em partes contínuas. Entre as demais grandezas, aquela que é contínua numa direção determinada é o comprimento. Se for em 2 direções, será a largura, em 3, a profundidade. Entre estas, a pluralidade, enquanto limitada, consiste no número. Se for o comprimento, será a linha, se a largura, ou o plano, se a profundidade, o corpo. Mais uma vez, algumas coisas são essencialmente quantitativas, enquanto outras, por sua vez, só o são acidentalmente, tal como sucede com a linha, a sê-lo essencialmente e, no entanto, sendo instruída enquanto acidentalmente quantitativa. Entre as da primeira modalidade, algumas são quantitativas devido à sua substância, tal como sucede com a linha, já que a sua definição, que assim a descreve, é efetivamente quantitativa, enquanto outras não passam de atributos ou condições intrínsecas a uma substância desse tipo, tal como sucede com muito, pouco, longo, curto, largo, estreito, profundo, raso, pisado, leve e tantos outros. Mas, o mesmo valendo para grande, pequeno, maior e menor, consoante sejam empregados em sentido absoluto ou relativo, um em relação ao outro, consoante sejam atributos essenciais de quantidade, ou então, por extensão semântica, sejam estes termos eventualmente aplicados a outras coisas. Entre aquelas coisas denominadas quantitativas em sentido acidental, uma modalidade poderá assim ser chamada segundo o sentido, a saber, com base naquele a partir do qual se estabeleceu dizer-se instruído ou branco, com valor quantitativo, visto o sujeito a que se refere ser quantitativo, no que respeita às demais, sendo conforme o sentido em que o movimento e o tempo assim forem justamente denominados. Uma vez que também estes se consideram ser, de certo modo, quantitativos e contínuos, porquanto os sujeitos de que são atribuídos são divisíveis. Com isto, pretendo referir não a coisa movida, mas antes aquelas através da qual, ou ao longo da qual o movimento aconteceu, sendo, por isso, uma vez tal, se dever à segunda modalidade, a saber, de se tratar de uma quantidade determinada, que o movimento é quantitativo, sendo por sua vez devido a ser este um movimento quantitativo, que o respectivo tempo é também quantitativo. 14. Qualidade significa, no sentido, a diferença de essência, tal como sucede com o homem, ao ser um animal de certo tipo, uma vez que é bípede, sendo pela mesma razão o cavalo um animal quadrúpede, sendo ainda devido a isso o círculo uma figura geométrica de uma certa modalidade, visto não possuir ângulos, provando ser a diferença essencial, a qualidade. Assim sendo, e neste sentido, qualidade valerá como diferença de essência, embora num outro seja empregada a significar algo de inamovível ou relativo às realidades matemáticas, de acordo com a acessão de serem os números uma qualidade determinada, tal como sucede ao serem compostos, ou sempre que sejam geometricamente representados, não por uma linha, mas antes por um plano ou um sólido, sejam eles produtos resultantes de 2 ou de 3 fatores, tal significando, por isso, o que na generalidade subsiste para lá, da quantidade segundo a essência. Visto isto, a essência de cada número consiste em se ser apenas um só, tal como sucede com 6, ao não ser aquilo que é 2 ou 3 vezes, mas antes o que é apenas e unicamente, isto é, 6 é apenas e unicamente 6. Todas as afeições relativas à substância, segundo o movimento, como o calor e o frio,
a brancura ou a negrura, o pesado ou o leve, e demais no que concerne ao corpo em mudança ao tornar-se diferente. Também se diz serem qualidade. O termo é, aliás, empregado, segundo se refira ao bem ou ao mal, e de uma maneira geral, tanto ao bom como ao mal. Assim, temos aproximadamente duas acessões do termo qualidade, havendo de ser uma mais fundamental do que a outra. Qualidade significa, primeiro, a diferença quanto à essência, havendo a qualidade, segundo os números, de se incluir, neste sentido preciso, devido a consistir numa modalidade diferencial de essência, embora apenas em relação às coisas que não se encontrem em movimento, nem em movimento enquanto tais. Significa, em segundo, as afeições relativas às coisas em movimento, enquanto em movimento com as respectivas diferenças de movimento, quanto à virtude e ao mal, inclui-se nestas afeições, isto sublinharem diferenças de movimento ou de função, em relação às quais as coisas em movimento assim agem ou são alvo de ação, seja ela boa ou má. Com efeito, aquilo que eventualmente funciona ou é movido, segundo tal procedimento, será bom, enquanto, por outro lado, aquilo que assim proceder, segundo o contrário, será mal. A qualidade refere-se fundamentalmente ao bem e ao mal no que concerne às coisas vivas, em particular, no que interessa àquelas que exercem poder de escolha. 15. Disse relativo no sentido de o respectivo dobro, ser relativo em relação à metade, assim como o triplo o é em relação à terça parte, havendo tantas vezes maior, de assim se relacionar com o tantas vezes menor. O mesmo se verificando com o excedente em relação ao excedido, sê-lo-á ainda no sentido em que aquilo que aquece ou que corta o é em relação ao que é aquecido ou cortado, sendo-o ainda na sua generalidade, no que concerne ao ativo e ao passivo. Visará também aquele sentido segundo o qual o mensurável se relaciona com o mensurado, assim como o cognoscível com o conhecimento ou o sensível com a sensação. Quanto ao primeiro sentido, são ditas serem as coisas numericamente relativas, quer simplesmente, quer segundo a respectiva relação, delimitada em relação aos números ou ao 1, tal como sucede com o dobro, relativamente a 1, ou constituir aqui um número definido, enquanto no que concerne a tantas vezes maior, estará ele numa relação numérica, com 1, se bem que não o seja segundo uma relação definida. Com este ou com aquele, ainda que concerne a relação de 1,5 vezes alguma coisa com alguma coisa. Tal consistirá numa relação numericamente definida com um número determinado, havendo de ser n mais 1 barra n vezes alguma coisa que constar como relação indefinida com um número, tal como acontece com tantas vezes maior, ao estar numa relação indefinida com 1. A relação entre o que excede e o que é excedido é praticamente indefinida numericamente, visto ser o número comensurável, sem que, no entanto, seja predicado em relação ao incomensurável, enquanto, pelo contrário, o que excede relativamente ao que é excedido será tanto muito alguma coisa a mais, havendo este alguma coisa a mais de ser indefinido, uma vez que será indiferentemente igual ou não igual ao tanto muito. Por conseguinte, todas estas coisas são consideradas relativas quanto ao número, valendo ainda como igual, como e mesmo ainda que de modo diverso. É que de fato todos estes termos são usados em função de 1. Posto isto, são as coisas o mesmo, aquelas cuja essência é uma, como cuja qualidade é uma, igual cuja quantidade é uma. Assim, 1 é o ponto inicial e o padrão do número, havendo todas estas relações de implicar o número, ainda que não da mesma maneira. No que diz respeito a ativo e a passivo, são as coisas denominadas relativas, devido a uma potência, ora ativa, ora passiva, ou devido a uma atualização das potencialidades, tal como sucede
com aquilo que aquece, consoante seja denominado relativo ao que pode ser aquecido, visto poder aquecer, além de ser aquilo que aquece denominado relativo ao que é aquecido, assim como o que corta o é ao cortado, porquanto as respectivas potencialidades são neste caso atualizadas. As relações numéricas, por outro lado, não se atualizam, exceto quando se ressalvou algures uma vez que são desprovidas de atualização de movimento. Quanto às relações potencialmente relativas, algumas podem ser ainda relativas em situações particulares, a saber, quando aquilo que fez ou vier a fazer se torna relativo àquilo que foi feito ou vier a ser feito. Com efeito, será precisamente deste modo que um pai será chamado pai de um filho, visto haver um de ter agido e haver o outro de ter sofrido tal ação de maneira particular. De novo, algumas coisas são relativas devido à privação das suas potencialidades, tal como o impossível e semelhantes, por exemplo, o invisível. Por conseguinte, estes termos relativos a implicarem o número e a potencialidade são relativos porquanto a sua própria essência inclui em si algo determinado, embora não o sendo porque haja algo de se referir necessariamente à sua respectiva essência. Ainda que o mensurável e o cognoscível ou o pensável sejam não obstante denominados justamente relativos, visto algo se relacionar com a sua essência. Na verdade, pensável pressupõe efetivamente um pensamento que o pensa, ainda que o pensamento não seja necessariamente relativo àquilo de que constitui pensamento. Uma vez que caso o fossem, tornar-se-ia de dizer a mesma coisa duas vezes, o mesmo valendo para a visão, a constituir visão de alguma coisa, não necessariamente aquilo segundo o qual é ela vista, embora tal seja realmente verdadeiro, já que com efeito é relativo a alguma cor ou coisa semelhante. Por outras palavras, a vista do objeto da vista seria assim uma e a mesma coisa. Assim sendo, as coisas que são justamente denominadas relativas à sua própria natureza são assim chamadas, algumas segundo estes sentidos, outras devido a serem os tipos que as incluem precisamente neste tipo, tal como sucede com a medicina, a ser nomeadamente assim concebida segundo o gênero, a saber como ciência, que se considera consistir, por sua vez, em algo de relativo. Mas existem determinadas faculdades, em virtude das quais as coisas a possuí-las são assim denominadas relativas, como sucede com igualdade, ao ser relativo porque igual é relativo. Similaridade, consoante similar, é relativo, havendo as demais coisas de ser justamente relativas por acidente, tal como é o homem relativo, na medida em que poderá ser algo de duplo, em relação a algo sendo duplo, em termo relativo, assim como branco é relativo, na medida em que for, eventualmente, branco e duplo. 16. Perfeito ou completo significam aquilo fora do qual será impossível encontrar a sua parte mais ínfima, tal como sucede com o tempo completo de cada coisa, a ser aquele fora do qual tempo algum, a constituir sua parte, será efetivamente impossível encontrar-se. Também poderá ser aquilo que, no que respeita à virtude ou à excelência, nunca poderá ser superado no seu próprio gênero, tal como sucede com o médico ou o instrumentista, ao serem perfeitos, sempre que não apresentem deficiência alguma na sua execução peculiar de excelência. Com efeito, a porventura constituir um certo desenvolvimento do significado, podemos empregar o termo em sentido pejorativo, consoante se fale de um perfeito embuste ou de um perfeito ladrão, isto na medida em que se pode falar de um bom ladrão ou de um bom embuste. A virtude é uma modalidade de perfeição, uma vez que cada coisa ou qualquer substância há de ser perfeita sempre que, e não apenas quando e com vista à respectiva forma da sua própria excelência, não demandar em parte alguma da sua respectiva grandeza natural. Assim sendo, aquelas coisas que alcançaram o fim almejado, se é ele bom, serão então denominadas perfeitas, visto serem perfeitas porquanto atingiram o seu fim.
Daqui que, visto ser o fim, uma última coisa, poderemos incluir, no respectivo significado, conotações negativas, tais como dizer-se que se morre perfeitamente ou se é perfeitamente destruído, sempre que a destruição ou a catástrofe se abatem indiscriminadamente, se bem que abarquem os seus respectivos limites. Por conseguinte, num determinado desenvolvimento da sua significação, a morte é metaforicamente chamada um fim, visto ambas serem coisas últimas, sendo, aliás, o último objeto de uma ação, o fim. Posto isto, as coisas são denominadas perfeitas, segundo si próprias, visto não apresentarem deficiência alguma no que respeita à sua excelência, não podendo, consequentemente, ser superados, já que parte sua alguma poderá ser discernida fora delas. Também porque são geralmente insuperáveis, em cada um dos seus aspectos particulares, e sem parte alguma fora delas, havendo as demais coisas de serem assim justamente denominadas, ao produzirem ou possuírem algo deste gênero, ou com ele conforme, ou porque simplesmente se afirma serem-no, de uma ou de outra maneiras, visto serem perfeitas no sentido primordial. 17. Limite. Quer dizer a parte de cada coisa que dista mais além, assim como aquele ponto para além do qual coisa alguma poderá ser achada, bem como o primeiro ponto no qual todas as partes se encontram contidas, ou então qualquer forma de grandeza intrínseca a algo a eventualmente possuir grandeza, ou o fim correspondente a cada coisa, havendo este fim de ser aquele para o qual tanto o movimento como a ação se encaminham, e não forçosamente a fim de partir do qual, sendo, porém, tanto o fim a partir do qual como o fim do para o qual, a saber, a causa final. Com efeito, a realidade ou essência de cada coisa também será um limite, na medida em que constitui o limite do nosso conhecimento acerca disto. E consoante seja limite do nosso conhecimento, também será limite da coisa em questão. Por conseguinte, resulta assim óbvio que limite não só possui tantos sentidos quanto os de começo, mas ainda muito mais, visto o começo de ser espécie de limite, embora nem todo limite seja um começo. 18. Aquilo devido ao qual possui várias conotações será a forma ou essência de cada coisa individual, como se verifica com aquilo devido ao qual um homem é bom, a ser a bondade em si mesma, ou por outro lado, o substrato imediato, segundo o qual é uma coisa naturalmente gerada, tal como a cor, ao ser produzida, à superfície das coisas, visto isto, aquilo devido ao qual será, no seu sentido prístimo, a forma, e no seu sentido secundário, conforme efetivamente assim era a matéria inerente a cada coisa, assim como o seu substrato adstrito imediato. Na generalidade, aquilo devido ao qual há de então existir, sempre que o mesmo número de sentidos corresponder ao sentido de causa. Na verdade, tanto dizemos indiferentemente devido a que coisa se tornou ele, como em virtude de que coisa se tornou ele, ou ainda devido a que coisas inferiu ele ou inferiu ele erradamente, ou então qual a causa da sua inferência ou da sua inferência errada, além do sentido quanto à posição de katho, a saber, no qual fica ele, ou no qual caminha, a denotarem estes exemplos o lugar e a posição. Assim, em virtude de si próprio, também terá várias acessões, a denotar a essência de cada coisa em particular, isto é, como sucede com Calhas, ao ser em virtude de si próprio, Calhas e a essência de Calhas, a ser visto isto, tudo o que é eventualmente se incluir na respectiva definição, como acontece com Calhas, a ser em virtude de si próprio um animal, visto o animal estar na definição, já que Calhas é um gênero de animal, havendo além disso de justamente ser qualquer atributo que uma coisa assim diretamente recensionou em si mesma ou numa das suas partes, como se constata com a superfície, ao ser branca devido a si mesma, ou o homem
a justamente viver devido a si próprio, uma vez constituir a alma parte do homem, assim como a vida se encontra nele diretamente implícita, ainda a ser aquilo que não possui nenhuma outra causa, a saber, visto o homem possuir muitas causas, como animal, bípede e outras. O homem será homem apenas em virtude de si próprio. Finalmente, corresponderá a todas aquelas coisas a pertencerem apenas a uma coisa, apenas enquanto tal coisa, sendo por isso aquilo que é, em separado, em virtude de si próprio. 19. Disposição significa a organização daquilo que é composto de partes, tanto segundo o espaço como devido à potencialidade ou à forma, devendo por isso consistir numa modalidade de posição, tal como justamente se depreende do termo disposição. 20. Haver significa, num certo sentido, uma ação tanto em relação ao que há como no que concerne ao hábito, tal como sucede no caso de uma ação ou de um movimento, uma vez que uma coisa faz enquanto outra é, por seu turno, feita, situando-se entre ambas o ato de fazer. Assim, entre o homem que possui um atavio e o atavio que justamente é por ele, tudo existe o haver. É, portanto, óbvio ser impossível ter um haver nesse sentido, visto verificar-se uma infinidade de séries consoante havermos de haver, o que havemos. No entanto, existe um outro sentido de haver, a significar uma disposição devido a qual a coisa que é justamente disposta é ora bem, ora mal disposta, quer ou seja independentemente ou em relação a outra coisa qualquer, tal como se verifica com a saúde, a constituir um estado, uma vez que é uma disposição conforme aquilo que assim se referiu justamente ser. Logo, posto isto, qualquer parte desta disposição será denominada estado, havendo a excelência das partes de constituir, consequentemente, um determinado estado. 21. A afeição significa, num sentido, uma qualidade devida à qual a alteração é impossível, tal como sucede com a brancura ou a negrura, a doçura ou o amargor, o pesado ou a leveza, e demais ocorrências, havendo a respectiva atualização de tais qualidades, de corresponder justamente às alterações já consumadas. Serão entre elas afeições, as alterações que infligem dor ou os movimentos dolorosos, particularmente quando, ao produzirem dor, fazem sofrer. Na verdade, os casos extremos de desventura e de sofrimento são denominados afeições. 22. Sempre que se fala de privação, pretende-se num sentido referir que uma coisa não possui um atributo como sua possessão natural, mesmo na situação em que a própria coisa não o possuísse naturalmente, tal como sucede quando dizemos ser um vegetal privado, a saber, desprovido de olhos, ou por outro lado, no caso de uma determinada coisa não possuir um atributo que ela própria ou o seu gênero haveria naturalmente de possuir, tal como o homem cego não é desprovido da vista como uma toupeira o é, uma vez ser este último de tal privado, devido ao seu gênero, enquanto, por outro lado, o primeiro o é devido a si próprio. Assim, caso uma certa coisa não tenha aquele atributo que haveria de naturalmente possuir, ou quando o haveria de possuir naturalmente, tal como a cegueira é uma forma de privação, tal não implicando que um homem deva ficar cego em qualquer idade, apenas indicando, por conseguinte, a privação de vista, no momento em que a deveria manter, caso, pela mesma razão, seja falta de um atributo num meio, num órgão, numa relação ou num modo, em que deveria justamente possuí-lo naturalmente. Tal será a privação. A remoção forçada de alguma coisa também é dita privação. Assim, privação tem tantas exceções quanto os sentidos de negação derivados do afixo negativo alfa. Daqui que digamos ser algo desigual, devido a não possuir a igualdade, ainda que tal pudesse acontecer naturalmente indivisível, devido a não possuir nenhuma cor ou apenas uma que será esbatida, sem pés, devido a não possuir pés, ou apenas toscos.
De novo, um afixo negativo pode significar possuir algo numa pequena escala, tal como sem caroço é usado para um fruto que o tem em dimensões reduzidas. Mais uma vez, ainda poderá significar que se possui não facilmente ou não satisfatoriamente, tal como não cortante, ao não só significar que simplesmente não pode cortar, mas também que não corta facilmente ou bem. Poderá mesmo significar que não se possui algo de todo, é que não será o homem com um só olho, mas antes aquele que perdeu a vista em ambos os olhos, que há de ser chamado cego. Por isso, não se é totalmente bom ou mau, moral ou imoral, uma vez existir um respectivo estado intermédio. 23. Ter ou possuir é empregado em vários sentidos, nomeadamente com a conotação de se pautar em conformidade com a nossa própria natureza ou impulso. Com efeito, tal é assim, sempre que dizemos que um homem foi possuído pela febre, ou que os déspotas possuem cidades, ou que aqueles que vestem roupas possuem-nas. O mesmo se aplica sempre que falamos de algo, no sentido de haver, no qual se encontra presente algo enquanto seu respectivo recipiente material, como sucede com o bronze, ao ter a forma de uma estátua ou quando o corpo tem uma enfermidade. Assim, no sentido do continente ao conter o conteúdo, afirma-se efetivamente que o conteúdo é possuído pelo continente, tal como se verifica com o vaso a conter líquido, ou a cidade a conter homens, ou o barco a conter marinheiros, ou também o todo na medida em que contém as partes. Visto isto, o mesmo termo aplica-se àquilo que tenta obstar que algo se mova ou haja segundo o seu próprio impulso, assim como os pilares sostêm o peso que é sobre eles justamente imposto, ou como faz o poeta, ao colocar Atlas a suster o céu. Caso contrário, abater-se-ia sobre a terra, como sustentam alguns fisiólogos. É precisamente nesta acessão que então dizemos aquilo que possui em conjunto, a saber, a possuir aquilo que possui em conjunto, visto no caso contrário, o segundo termo ficar disperso, havendo cada sua parte de o ser segundo o seu próprio impulso. Finalmente temos estar em alguma coisa a ser similarmente empregado, segundo aquelas acessões correspondentes a ter. 24. Provir de alguma coisa significa, num sentido, provir de alguma coisa enquanto matéria, tal sucedendo de dois modos, no que concerne ao gênero prístino, ou à última espécie. Por exemplo, quanto ao primeiro, tudo o que é líquido provém da água, e quanto ao segundo, a estátua provém do bronze, no outro sentido, como aquilo que provém de algo a constituir o primeiro princípio, tal como de que provém a luta, havendo de o ser do abuso, visto tal ser a origem da luta. Ainda no outro sentido, como o que provém de uma combinação de matéria e forma, tal como sucede com as partes ao provirem do todo, ou o verso a partir da Ilíada, ou as pedras de uma casa. A forma é com efeito um fim em si mesmo, sendo uma coisa completa quando atingiu o seu fim respectivo. Na verdade, tal sucede consoante seja entendido enquanto forma concebida a partir das partes da sua definição, tal como sucede com homem, a ser concebido a partir de bípede, ou a sílaba a partir do seu elemento. Efetivamente, tal será uma maneira diferente daquela segundo a qual uma estátua é feita de bronze, uma vez que a respectiva entidade composta se produz a partir do material da forma. São estas, por conseguinte, algumas das acessões de ou a partir de, ainda que por vezes um deste sentido se aplique apenas parcialmente, tal como a criança provém do pai e da mãe, ou as plantas da terra, visto provirem de alguma parte destas coisas. Ademais, poderá significar depois, segundo o tempo, tal como se diz vir a noite depois do dia, ou alguma tempestade depois do bom tempo, visto um vir depois do outro. Mas fala-se de algumas destas coisas com vista à sua alternância respectiva, tal como sucede com os exemplos
acabados de mencionar, ou então acerca de outras tantas meramente devido à sua sucessão respectiva no tempo, tal como a navegação feita a partir do equinócio, a saber, que foi feita depois de este acontecer, tal como as Targélias o são a partir das Dionísias, quer dizer, depois das Dionísias. 25. Parte I significa aquilo segundo o qual poderá a quantidade ser dividida, seja de que maneira o for, uma vez que o que se tira de uma quantidade enquanto quantidade é sempre denominado parte desta quantidade, tal como chamamos 2, no sentido de duas partes de 3, havendo no outro sentido de ser o termo apenas empregado em relação às partes, entendidas como medidas do todo. Por conseguinte, se afirmando novamente que denominamos 2 como parte de 3, tal não sucedendo, contudo, num sentido diferente. Além disso, aquelas divisões em que a forma poderá, com exceção, para a quantidade ser justamente dividida, também poderão ser chamadas partes da forma. Posto isto, as espécies são assim chamadas partes do seu gênero. Aquilo em que o todo se divide, seja ele forma ou o que contiver a forma, ou aquilo de que se compõe, tal como a esfera ou o cubo de bronze, cujo bronze é não só uma parte, a saber, no sentido de ser o material que contém a forma, mas também o ângulo respectivo. Assim sendo, os elementos a integrarem a definição de cada coisa também se denominam partes do todo. Por conseguinte, o gênero bem poderá ser chamado parte da espécie, enquanto noutra seção é a espécie parte do gênero. 26. Todo. Supõe aquilo que, em parte, sua nenhuma há de faltar, particularmente entre aquelas que informam aquilo que então se denominam um todo físico, assim como ainda aquilo que contém em si os contidos, a formarem uma unidade, havendo de o ser de duas maneiras, tanto no sentido de cada uma delas constituir uma unidade, como por seu turno, no sentido de ser a unidade informada por elas. Quanto ao universal, seja ele o termo geralmente atribuído a algo que é um todo, será universal na acessão de conter em si muitos particulares, uma vez que é predicado segundo cada um deles, sendo por sua vez cada um e todos apenas um, tal como o homem, cavalo ou Deus. Todos eles são efetivamente coisas vivas. Por outro lado, o que é contínuo e limitado constitui um todo, sempre que seja a sua própria unidade formada por várias partes, em particular, na situação de se encontrarem as ditas partes nele presentes, apenas segundo a potência. Ainda que tal seja diferente, consoante, se encontrem estas presentes em ato. Estas coisas em si mesmas serão tanto mais genuinamente totalidades, quanto mais naturalmente assim constarem, mais do que aquelas que o forem artificialmente, tal como se diz o um, em virtude de a totalidade consistir numa modalidade de unidade. Mais uma vez, visto a quantidade ter um começo, meio e fim, aquelas cuja posição não faz diferença alguma podem ser descritas como total, havendo as demais cuja diferença importa em algo de ser todo, além de serem aquelas às quais se aplicam ambas as situações, denominadas como total e todo. São todas aquelas coisas cuja natureza se manteve sempre a mesma na transposição, ainda que não o tenha sido quanto à configuração, tal como sucede com a cera ou o manto. São efetivamente ambos descritos como total e todo, visto possuírem ambas as características. A água e os líquidos, assim como o número, são, no entanto, referidos como total, já que não dizemos número todo ou água toda, exceto no caso da metáfora. Por conseguinte, deverão ser elas referidas como total no singular, enquanto um a ser descrito como totais, quanto ao plural enquanto diferenciado. Assim, temos este número total, estas unidades totais. 27. Na verdade, nunca referimos uma quantidade aleatória como mutilada, uma vez que deve incluir partes a constituir, portanto um todo. Assim, o número 2 não ficará mutilado
caso um dos seus uns constituintes sejam subtraído, com efeito aquela parte que se perde por mutilação nunca iguala o restante atinente, nem tampouco número algum ficará assim mutilado, visto a respectiva essência sempre permanecer. Visto isto, uma taça, mesmo mutilada, permanece taça, embora com o número já não seja o mesmo. De fato, nem todas as coisas a incluírem diferentes partes ficam mutiladas, uma vez que o número é efetivamente constituído tanto por partes dissimilares como por similares, como o 2 e o 3. No entanto, quanto àquelas coisas cuja posição em nada revela, como a água ou o fogo, nenhuma parte resulta efetivamente mutilada. Por conseguinte, a fim de que algo possa ficar realmente mutilado, deverão as coisas possuir a sua própria disposição em consonância com a sua própria essência, além de deverem ser contínuas, uma vez que, por exemplo, uma escala musical se compõe de partes dissimilares e possui posição, embora não fique obrigatoriamente mutiladas. Mas, mesmo aquelas coisas a constituírem, todos não ficam mutiladas por se remover alguma das suas partes, havendo, portanto, estas partes de não ser próprias à sua essência, nem segundo localização alguma aleatória, tal como sucede com aquela taça, ao não ficar mutilada, caso se lhe faça um buraco, apenas o sendo na ocorrência de a asa se partir ou de uma saliência se danificar. Do mesmo modo, um homem não fica mutilado por perder carne ou braço, só o sendo quando perde uma das suas extremidades, embora não se trate de toda a extremidade, mas apenas daquela, que depois de extraída já não poderá crescer. Por isso, as pessoas calvas não são mutiladas. 28. O termo gênero ou raça é empregado segundo as seguintes acessões: quando há uma geração contínua de coisas do mesmo tipo, como enquanto durar a raça humana, ao significar enquanto a geração dos seres humanos se mantiver contínua, ou então qualquer coisa a partir da qual as demais coisas fazem derivar o seu respectivo ser como primeiro motor. Com este a levá-las à existência neste sentido, alguns denominam-se helenos, quanto à raça, outros jônios, uma vez terem ora heleno, ora íon, como os seus antepassados. Ademais, as raças são justamente assim dominadas segundo a seu antepassado masculino, muito mais do que em relação ao passado material, enquanto alguns fazem radicar a sua raça num antepassado feminino, como é o caso dos descendentes de Pirra. Ainda o será no sentido de constituir efetivamente o plano, a saber, o gênero das figuras do plano, assim como o sólido o é em relação aos demais sólidos, já que cada um deles será um plano particular ou um sólido particular, tal como sucede com aquilo que evidencia qualquer diferença. Assim, quanto ao primeiro componente das formulações, a valer como parte intrínseca da essência, será ele o gênero, sendo as qualidades consideradas como suas diferenças. Portanto, o termo gênero é empregado em todos os sentidos, em relação ao primeiro motor, a ser do mesmo tipo daquilo que move, no sentido de material, uma vez aquilo segundo a qual tanto a diferença como a qualidade formam um substrato. É justamente denominado material. Assim sendo, são coisas genericamente diferentes. Aquelas cujos substratos se revelam ser diferentes, não podendo, por isso, um tornar-se no outro ou ambos na mesma coisa, tal como se verifica com a forma e a matéria, caso sejam genericamente diferentes, ou com todas as coisas que pertencem a diferentes categorias do ser. Isto porque algumas delas, cujo ser é predicado, apontam no sentido da essência, enquanto outras no da qualidade, e ainda outras no sentido de outras coisas que foram efetivamente antes discriminadas. É que, visto isso, não se podem tornar elas umas nas outras ou em coisa alguma. 29. Falso supõe, sempre que se diz falso uma coisa falsa, devido a não ser e a não poder ser substanciada, tal como sucede com as asserções relativas. A diagonal
no quadrado, a justamente ser comensurável, ou ao fato de se encontrar sentado, sendo uma delas sempre falsa, enquanto, pelo contrário, a outra só o é algumas vezes, havendo de ser precisamente neste sentido que tais coisas não podem ser fatos. Com efeito, tais coisas, conforme existam realmente, mas cuja natureza, não obstante, seja parecerem aquilo que não são, tal como acontece com a pintura ou os sonhos, são efetivamente algo de real, ainda que não o sejam segundo a impressão que geram, porque ou são elas próprias irreais, ou porque a respectiva impressão é fantasiosa. Uma proposição falsa, por sua vez, será aquilo que não é, consoante a extensão em que essa proposição for falsa, havendo, portanto, toda a definição falsa de valer coisa alguma para lá do que é verdadeiro, tal como a definição de círculo é falsa em relação ao triângulo. Assim sendo, haverá apenas uma definição para cada coisa, particularmente no que concerne a sua essência, verificando-se, por outro lado, incontáveis definições, uma vez que a própria coisa e a própria coisa assim qualificada, tal como Sócrates, ou Sócrates instruído, são uma só e a mesma coisa. A definição falsa, contudo, não é, de modo nenhum, definição de coisa alguma. Por isso foi algo descabido ter Antístenes insistido que nada pode ser efetivamente descrito senão pela sua própria definição, valendo um predicado para um sujeito, por sua vez, implicando ser a contradição impossível, assim como a falsidade. Na verdade, é possível descrever uma coisa a partir da sua própria definição, mas também a partir da definição de outra. Esta descrição pode ser falsa, mas, de outra forma, também pode ser verdadeira, como no sentido de descrever o 8 como um número duplo, recorrendo à definição de 2. São estes, pois, os significados de falso nestas situações. O homem falso será aquele que sistemática e deliberadamente profere falsas afirmações, com vista ao seu próprio alvedrio e sem outra razão qualquer. Também aquele que induz os outros em tais afirmações, havendo tais coisas de ser falsas devido a provocarem falsas impressões. Por conseguinte, a denominada demonstração de Hípias, a saber, que o mesmo homem tanto pode ser falso como verdadeiro, é equívoca, uma vez que assim se admite ser o homem falso aquele que é capaz de enganar, ou seja, aquele que conhece e é inteligente, havendo por isso de ser o melhor homem, o que é intencionalmente mau. Trata-se de uma alegação falsa, a ser devida à indução, na verdade, ao se alegar ser aquele que intencionalmente cocheia um melhor homem do que aquele que o faz sem intenção. Está-se a presumir que finge cochear. É que se é ele um coxo intencional, será quanto a isso presumivelmente pior, tal como o é com vista à sua postura moral. 30. Acidente ou atributo refere-se àquilo que se atribui a qualquer coisa, sendo referido como verdadeiro, sem que seja necessário ou recorrente, tal como, por exemplo, ao escavar-se um buraco para plantar, descobrir-se um tesouro. Assim sendo, a descoberta do tesouro é um acidente relativo àquele que escava o buraco, visto tal não ser algo de necessariamente consequente ou mera sequela daquele, nem tampouco enquanto se planta, se encontra habitualmente um tesouro. Para mais, o homem instruído poderá ser eventualmente branco, embora isto não tenha necessariamente ou mesmo por recorrência de se verificar. A isso chamamos-lhes apenas acidente. Visto isto, assim como existem atributos e sujeitos, implicando-se uns aos seus respectivos sujeitos, apenas segundo um certo lugar e um determinado tempo. Então qualquer atributo atribuir-se a um sujeito será um acidente, sem que o seja devido a um sujeito particular, tempo ou lugar. Nem haverá qualquer causa definida relativa a um acidente, exceto o acaso, a saber, uma causa indefinida. Logo foi por acidente que X foi para Égina, caso tenha lá chegado, e não devido a ter a intenção de ir para lá, simplesmente porque, sem que tivesse a intenção de o fazer, foi desviado da sua rota por sua tempestade, ou caiu cativo dos piratas. O acidente aconteceu, ou então existe em virtude de uma outra coisa, e não devido a si próprio, uma vez que foi a tempestade a ter causado
que fosse levado ele para o lugar para onde não pretendia ir, a saber, Égina. Acidente tem ainda outra acessão, a saber aquilo que pertence a qualquer coisa devido a si mesma, sem que o seja na sua essência, tal como sucede quando se considera a soma dos ângulos, que é efetivamente igual a dois ângulos retos, como sendo o próprio do triângulo. Acidentes deste tipo são eventualmente eternos, sem que nenhum deles seja realmente do primeiro tipo. Com efeito, encontra-se algures uma relação entre todas estas coisas.